Salve pessoal, começando mais um vídeo aqui do nosso canal. Aula de hoje vamos falar de ângulos formados por retas paralelas e uma transversal. Para iniciar esse conteúdo, vamos observar essa circunferência. Uma circunferência, ela possui, aqui se nós observarmos, 360 graus, certo? Agora, se eu dividir essa circunferência ao meio, nós vamos ficar com, agora não apenas mais um ângulo, mas vamos ficar com este ângulo da parte superior e um ângulo aqui na parte inferior. Se a circunferência toda mede 360, dividido pela metade, dividido por 2, nós vamos ter que cada ângulo agora possuirá 180 graus, certo? Mas vamos imaginar que eu possa cortar essa circunferência em mais uma parte. Imaginem que a abertura aqui, vamos supor que nós temos que este ângulo ele possui 45 graus. Bem, se nós tínhamos visto anteriormente que a abertura, que meia circunferência tem 180 graus, se eu sei o valor deste ângulo, eu consigo determinar o valor dos outros ângulos, certo? Metade é 180, então eu posso fazer 180 menos 45 e vai ser igual a 135, certo? Então, este ângulo, ele vai medir 135 graus. E aí nós vamos ver que este ângulo de 135 mais esse de 45, eles são ângulos suplementares, certo? Agora observem um outro detalhe. Se metade dessa circunferência é 180, eu posso considerar ela dessa maneira também. Ó, tenho aqui também metade da circunferência. Então, se esse ângulo vale 45 e metade da circunferência é 180, quanto que tem que valer esse ângulo aqui, ó? Esse ângulo vai valer 180 menos 45 vai valer 135 também, certo? E aí a gente já observa que ângulos opostos pelo vértice serão iguais. Se ângulos opostos pelo vértice são iguais, este ângulo aqui tem que medir quanto? 45 graus, certo? Agora nós veremos as relações que existem entre ângulos que são formados por retas paralelas e uma transversal. Então aqui nós temos a reta R e a reta S, que são retas paralelas. Lembrando, retas paralelas não se cruzam. E nós vamos traçar uma reta transversal, nada mais é uma reta que irá cruzar essas duas retas paralelas. Então, aqui eu vou chamar de reta T. E aí, para nós entendermos essas questões de ângulos internos, ângulos alternos, ângulos colaterais, vamos marcar aqui os ângulos que se formaram com essa reta transversal e as paralelas. Então, aqui vamos considerar o ângulo A, aqui um ângulo B, C e D. E aqui na reta S também nós vamos verificar 4 ângulos. B, o F, o G e o H. Bem, pela atividade que nós vimos anteriormente, quais serão aqui os ângulos opostos pelo vértice? Então, se nós observarmos, ó, o ângulo A
e o ângulo C são ângulos opostos pelo vértice. O ângulo B e o ângulo D também são ângulos opostos pelo vértice, como vimos anteriormente. E essa relação vai valer também aqui para esses ângulos. Então, eu tenho aqui o ângulo e o ângulo G são ângulos opostos pelo vértice, e o ângulo F e o ângulo H também são ângulos opostos pelo vértice. Agora vamos ver ângulos correspondentes, que são os ângulos congruentes, né? Ângulos iguais. Aqui, só lembrando que nos ângulos opostos pelo vértice, os ângulos são iguais, certo? Como nós já vimos. Então, ângulos correspondentes. Se nós observarmos a reta T ao cruzar a reta R e ao cruzar a reta S, quais seriam os ângulos que estão correspondendo aos ângulos aqui de baixo? Quais são os ângulos correspondentes? Então, por exemplo, para entender isso, ó, o ângulo A ele é correspondente ao ângulo E. O ângulo B correspondente ao F. O ângulo C correspondente ao G e o ângulo D correspondente ao H. Então, vamos marcar aqui. O A e o E são correspondentes. O B e o F. O C e o G. E o D e o H são correspondentes. Uma observação que eu quero fazer com vocês é a seguinte: tanto os ângulos opostos pelo vértice como os ângulos correspondentes, eles são iguais. Então vamos aqui, ó, se eu considerar que, como nós vimos, o ângulo A ele é igual ao ângulo C. Mas nós vimos também que o ângulo C ele é correspondente ao G. Então eu posso falar que o ângulo C ele é igual ao ângulo G. Com isso, se o A é igual ao C e C é igual a G, eu posso falar que o ângulo A ele é igual ao ângulo G. Então, ó, o ângulo A ele é igual ao ângulo G. E aí nós vamos começar a ver agora uma outra relação que existem entre esses ângulos e esses, que são os ângulos alternos. Eles vão possuir os internos e os externos. Bem, o que são ângulos alternos? Imagine assim. Eles vão ser alternos porque o A, por exemplo, ele está do lado esquerdo da transversal T e o G está do lado direito da transversal T. Então, eles estão alternos, certo? E o que vai ser para nós internos ou externos? Os ângulos que estiverem acima da reta R e os ângulos que estiverem abaixo da reta S serão para nós os ângulos externos. E os ângulos que estão entre as duas retas paralelas vão ser os ângulos internos, certo? Então, o ângulo A e o ângulo G, eles serão alternos externos. Então, vamos marcar aqui que o ângulo A e o ângulo G, eles são alternos externos. Outros ângulos que também serão alternos externos serão o B e o H. Agora, quais ângulos serão alternos internos? Então, lembrando, os ângulos internos são os que estão entre as duas paralelas. E alternos porque eles vão estar de lados opostos da nossa reta transversal. Então, o ângulo C ele é um alterno interno ao ângulo E. Então, C e E são alternos internos. E o ângulo D e o ângulo F também são, ângulo D e o ângulo F também são ângulos alternos internos. E a última relação são os ângulos colaterais. Colaterais porque nós vamos considerá-los no mesmo lado, ó. Então, nós temos aqui, esses ângulos serão colaterais
e esses também serão colaterais. Agora, o que nós temos que determinar é se eles são internos ou externos. Essa questão do internos e externos é a mesma dos ângulos alternos que nós já vimos. Então, quem serão os ângulos colaterais? O ângulo A, ele será colateral ao ângulo H, mas serão colaterais externos. Então, o A e o H. Outros ângulos que são colaterais externos são o B e o G. E os colaterais internos serão o C e o F, e o D e o E. Nos ângulos colaterais, nós veremos que eles serão ângulos suplementares. Então, ó, o ângulo A e o ângulo H, se nós fizermos a soma, então aqui, como eles são colaterais, o ângulo A mais o ângulo H será igual a 180 graus. Bem, pessoal, agora vamos ver alguns exemplos. Vamos calcular na letra A o valor do ângulo x e do ângulo y. Pelo que nós vimos, nós temos que o 30 ele é um ângulo oposto ao x, então ângulos opostos pelo vértice são iguais. Então já posso falar aqui que x é igual a 30 graus, certo? Agora observe, este ângulo y, ele é correspondente a este ângulo aqui. Vamos marcar. O ângulo y, ele é correspondente a este ângulo. Se nós observarmos esta parte, apenas esta parte, ó, formamos um ângulo de 180 graus, certo? E lembrando também que eles são ângulos colaterais externos. Então, a soma desses ângulos é igual a 180. Então, nós podemos efetuar a conta. 30 graus mais y será igual a 180. Resolvendo aqui, y é igual a 180 menos 30, que era mais 30, passamos para o outro lado, menos 30. Y é igual a 180 menos 30, igual a 150, certo? Na letra B, nós temos que calcular agora o valor de x e y para essa outra situação. Então, nós vemos que as retas paralelas, elas podem estar também na vertical. Inicialmente aqui, nós temos este ângulo valendo 120 graus. Vamos observar que o x, o ângulo x e o ângulo 120, eles são ângulos alternos externos. Então, nós podemos dizer que, como eles são alternos externos, eles são iguais. Então, x é igual a 120. Podemos dizer também que o x ele é um ângulo correspondente a este ângulo aqui, que é oposto pelo vértice ao ângulo 120. Então, realmente, x é igual a 120. Agora, vamos calcular o y. Se nós sabemos que o x vale 120, o valor de y, considerando aqui que nós temos uma meia circunferência, nós temos o valor de 180 graus aqui, eu posso, então, efetuar a conta. Eu posso fazer aqui, ó, x mais y tem que ser igual a quanto? Pensando que é uma meia circunferência, 180. Se o valor de x é 120, eu posso substituir. Então, x é igual a 120 mais y igual a 180. Y será igual a 180 menos 120. Y será igual
a 60 graus. Para finalizar a aula de hoje, gente, temos um desafio. E aí, se você quiser, você pode pausar o vídeo, tentar resolver primeiro. O desafio é o seguinte. Eu quero descobrir o valor de x. Então, nós temos que este ângulo ele é 6x mais 16 graus e este ângulo 8x. Dá para observar que eles são ângulos alternos externos, certo? Nós também podemos dizer que o 8x ele é um ângulo correspondente a este ângulo aqui. Sendo assim, nós temos aqui ângulos opostos pelo vértice. E ângulos opostos pelo vértice são ângulos iguais. Então, eu posso dizer que 8x é igual a 6x mais 16 graus. Efetuando esta conta, vamos passar então, vai ficar 8x menos 6x igual a 16. 8x menos 6x, 2x, igual a 16. Aqui no caso, o 2, nós vamos passar, ele está multiplicando x, nós vamos passar dividindo. Então, nós teremos x igual a 16 dividido por 2. X é igual a 16 dividido por 2, é igual a 8. Acabou o exercício? Ainda não. O que nós temos que fazer? Se o x é igual a 8, então nós vamos substituir aqui 8 vezes x, no caso 8 vezes 8, e vamos substituir aqui também. Bem, 8, deixa eu marcar aqui. 8x. Se o x vale 8, nós teremos aqui 8 vezes 8 igual a 64. E no caso, vamos agora substituir aqui o 6x mais 16. Se o x vale 8, 6 vezes 8 mais 16. 6 vezes 8, pessoal, nós vamos ter 48. 48 mais 16 será igual a 64. Beleza? Pessoal, essa foi a aula de hoje. Não esqueça de dar o seu curtir, compartilhar este vídeo, deixar as suas sugestões nos comentários, dúvidas e até o próximo vídeo.